Meus queridos irmãos, graças a Deus, continuamos na presença do Senhor, e a presença do Senhor é exatamente a razão por que estamos aqui. Se não fosse Ele, logicamente que nós não estaríamos aqui, mas porque Ele está aqui, habita em nós, vive em nós, esta é a razão de nós continuamente viver na presença de Deus. Eu lembro muitos anos atrás, quando a igreja ainda era aqui na parte de baixo, e isso ficou memorizado, ficou na minha mente. Eu vim ao ciclo de oração, era à noite, e um dia subsequente dos cultos do ciclo de oração, eu vim, e quando eu entrei ali na porta, aconteceu algo assim sobrenatural. As irmãs tudo de branco, parecia que eu não estava pisando no chão, sabe? Havia uma glória ali, havia ali uma presença do Eterno. Vocês querem saber por que o ciclo de oração Getsemane está completando 70 anos? Querem? Vocês querem saber por que elas nunca desistiram? Ah, mas está fraco, os crentes hoje estão fracos. Querem ou não querem? Vocês querem ouvir a revelação da Bíblia hoje? Sabe por que muitos crentes não prosseguem? Porque eles querem chegar na cruz sem antes passar pelo Getsemane. Por isso que tem muitos desviados aqui. Por isso que tem muitos em pecado aqui dentro. Por isso que tem muitos com a vida derrotada aqui. Porque eles querem chegar na cruz sem passar pelo Getsemane. Quem passa pelo Getsemane é moído, é triturado. Quando ele sai lá na frente, ele está pronto. Aí ele pode ir à cruz. 70 anos. Você quer vencer? Passe primeiro pelo Getsemane. Você que quer continuar cheio de vigor, passe primeiro pelo Getsemane. Nunca queira ir primeiro à cruz sem passar pelo Getsemane. Está vendo essas mulheres aqui polivalentes, pertinentes na obra de Deus? São mulheres que vivem no Getsemane e que já chegaram na cruz. Glória, glória ao nome de Jesus. O tempo vai passar muito rápido e eu também não vou me demorar muito aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Versículos 16, 17 e 18. Glória ao nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Irmãos, pensem bem nisso. Você que é crente, essa mensagem é para nós aqui. Você está na cruz sem passar no Getsemane, aí você não consegue vencer. Só vence quem está na cruz que primeiro passou pelo Getsemane. Glória a Deus. Porque no Getsemane nós somos espremidos. Diz assim a palavra do Eterno: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. E assim estaremos para sempre. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Com o Senhor. Com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Meus queridos irmãos, a história da igreja, ela é marcada pelas igrejas da Ásia Menor, pela igreja de Éfeso, pela igreja de Esmirna, pela igreja de Pérgamo, pela igreja de Tiatira, pela igreja de Sardes, pela igreja de Filadélfia e pela igreja de Laodiceia. Toda a história do cristianismo, ela é marcada através dessas igrejas. Ou seja, cada uma dessas igrejas, elas marcam um tempo na história do cristianismo, na história da igreja. E os irmãos bem sabem que no primeiro século havia aquela história logo que Jesus estava voltando ali. Muitos crentes estavam pensando que Jesus estava logo voltando ali. Foi preciso Paulo dizer: olha, isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. E Paulo vai conversando, e o tempo vai avançando. Aí depois passou-se longo tempo, muito tempo, sem se falar no arrebatamento da igreja. Aí apareceu outro tempo que alguém dava uma beliscadazinha sobre o arrebatamento da igreja, e depois houve um silêncio sobre o arrebatamento da igreja. E os irmãos sabem que mesmo nos nossos dias é um assunto que quase ele não é muito comentado na igreja. Se fala esporadicamente, se conversa, mas parece que nós estamos esquecendo isso aí. Então veja, em 1750, 1800 depois de Cristo, representado pelas duas igrejas, as Filadélfia e Laodiceia, foi que se voltou a pregar novamente sobre o arrebatamento. Mas veja que esse assunto do arrebatamento é um assunto que muitos crentes têm medo, que deveria ser o contrário. Os crentes deveriam se alegrar, porque a maior esperança da igreja, a maior glória da igreja está exatamente no arrebatamento. Porque no arrebatamento, quando acontecer, nós seremos assim como Ele é. Você não entendeu. Quando acontecer o arrebatamento, nós, que temos esse corpo imperfeito, fraco, falho, debilitado, desajustado, arruinado, nós teremos o corpo glorificado, assim como o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o arrebatamento deveria ser alegria para toda a igreja, mas muitas pessoas, muitos crentes, eles não gostam de Apocalipse e também não gostam do arrebatamento. Muitos crentes têm medo do livro de Apocalipse. Muitos crentes têm medo quando se fala do arrebatamento. Pelo contrário, deveria ser motivo de alegria, de satisfação, de regozijo, porque a maior esperança da igreja está exatamente no dia do arrebatamento. Agora, eu achei esse tema que a missionária irmã Eline deu aqui. A senhora está orando mesmo, Eline. Eu vejo que a senhora está orando, não tem jeito. Olha esse tema aqui. Cadê? Volta lá. Arrebatamento, a esperança da igreja. Veja, 3 palavras aqui que estão intrinsecamente ligadas: arrebatamento, esperança e igreja. O que é a igreja? Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Quem tem o nome escrito no livro da Bíblia aqui? Quem é templo do Espírito Santo aqui? Quem é depósito de Deus aqui? Quem é que tem comunhão com Deus aqui? Quem é que está esperando a volta de Jesus aqui? Glória a Deus. Os irmãos sabem, a gente está estudando sobre a igreja nesses dias aqui, irmãos. A vocação, a natureza da igreja.
E nós aprendemos aqui pelos nossos escritores, que estão escrever a revista, que a palavra igreja vem da palavra eclésia, que vem da preposição ek, que quer dizer para fora, e vem do verbo kaleo, que quer dizer chamar. Ou seja, Deus chamou você, Deus me chamou, Deus nos chamou para fora do pecado e nos incluiu na comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E nós hoje somos concidadãos dos céus, família de Deus, igreja, comprada, lavada, redimida pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, e agora habitada, dirigida, comandada, levada, ensinada, abençoada pela presença e pela glória do Espírito Santo que habita na vida de cada um daqueles que são chamados igreja do Senhor Jesus. Você é chamado lavoura de Deus, você é chamado edifício de Deus, você é chamada plantação de Deus, você é chamado sacerdócio real, você é chamado nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus, que foi chamado pelas suas virtudes para pregar, para anunciar o Deus que te tirou das trevas para a bendita luz. Nós somos igreja de Jesus. Nós somos igreja de Jesus. Efésios 4 diz que Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos selecionou antes da fundação do mundo para sermos pecadores. Olha aí que coisa linda! Para vivermos na iniquidade. Olha aí que coisa linda, é assim? Então é o quê? Sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, e para vivermos em amor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E as promessas de Deus é para a igreja dele. Se você é igreja, então se alegre nesta noite. As promessas de Deus é para